navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. A forma de ser, a questão do progresso, imagina todo, pegando coisas domésticas mesmo, está tudo mudando na vida do cidadão, das pessoas, e também no plano mental, intelectual também está mudando. E agora o plano intelectual é uma mudança mais lenta, e não acontece uma mudança muito rápida nas percepções das coisas. Porque você mudar a forma de ser, a forma de pensar, a forma de acreditar, a forma de sonhar, isso é uma lentidão, oposta à temporalidade que nós estamos acostumados. Né? Nós vamos viver um século, vamos para o segundo, às vezes para o terceiro, ainda com resquício daquele pensamento. Agora o que traz, por exemplo, se a razão humana, essa racionalidade, ela dá conta, aí nós vamos chegar aí nessas percepções do pensamento do materialismo histórico, então vamos analisar essas questões. E aí eu acho que Marx ele contribui muito quando ele coloca a questão da luta de classe, dessa análise, olha, precisamos, a sociedade civil ela tem que se organizar, o proletariado ele tem que se organizar, ele precisa se organizar para não ser engolido por essa quantidade, esse avanço tecnológico que está chegando. Entretanto, o que vai acontecer, e aí a crítica de Benjamin ao materialismo, ele não está criticando Marx. Ele critica a forma como os seus seguidores estão interpretando, estão lendo naquele momento. Né? Eu acho que não só ele, como a escola de Frankfurt, peraí, nós precisamos reler Marx de novo para tentar entender algumas coisas, porque senão você cria a deusificação, não sei se tem esse termo, do pensamento teórico, né? Do teórico, e fecha em si mesmo, criou um dogma e pronto, né? E esse dogma vai ser determinante no sentido da ação. E aí nós temos, mas se você aplicou as teorias lá, por exemplo, na União Soviética, nós criou uma ditadura, então aquilo que era para a libertação do homem, a libertação do proletariado, o proletariado implanta uma ditadura e ele mesmo vai ser submissa a esse pensamento ditatorial, porque a ditadura ela foi personificada, entendeu? Ela que deveria ser então uma personificação social ou global, ela foi personificada numa pessoa, no caso de Stalin, que passou a ser mão de ferro. Então você lutou para tirar o chicote da mão do czar. E agora o chicote que deveria estar abolido, pesa da mesma forma. Ele pesa da mesma forma agora com a outra, para um outro viés ideológico. Então essas questões vão incomodar também os filósofos, porque há um pensamento de construção. E aí se preocupam muito, olha, como é que nós vamos resolver essa questão? A mesma coisa da arte. O cinema, o olhar do cinema é né? O cinema talvez poderíamos perceber assim, como se diz, você vê o mundo por uma câmera é uma coisa, você vê o mundo na realidade é outra bem diferente. Né? Lá na tecnologia nós podemos dar uma claridade, diminuir a luminosidade, iluminar melhor. Agora na realidade não, na realidade as coisas não ofuscam. Tem um pensador que diz assim, que muita claridade te cega. Então nós precisamos ter a luz na quantidade necessária para enxergar, porque senão nós ficamos cegos diante da realidade. E eu vejo no mundo moderno, no começo do século XX, nós tivemos talvez isso, do século XIX ao século XX, muita luminosidade que ofuscou a própria compreensão de si mesmo dentro daquele ambiente, né, que vai ser motivo de crítica, vai ser motivo de eu pensar que é positivo. Enquanto está se criticando, pelo menos alguém está se sentindo incomodado por aquelas questões. Né? De qualquer forma é positivo. De qualquer forma vai ser positivo. Né? E aí eu acho que a Primeira Guerra Mundial ela vai abalar essas estruturas. A Primeira Guerra Mundial, a gente estuda pouco a Primeira Guerra Mundial, mas ela abala essa percepção dos povos, a questão do nacional em relação ao internacional, a questão da economia, da arte,
o papel mesmo da religião, nós vamos retomar a filosofia. É preciso retomar os aspectos da filosofia para poder buscar compreender essa nova realidade que foi abandonada lá no passado. Eu acho que isso é um pouco essa construção. Tentar retomar a filosofia no sentido de que ela possa contribuir para que nós possamos pelo menos repensar e validar os nossos conhecimentos. E para que serve esse conhecimento produzido de tal forma que ele é tão excludente como sistemas ditatoriais do passado. Né? Para que serve o conhecimento humano? Para criar miséria, fome, enriquecimento ilícito de alguns, ou é para o bem-estar social, que era aquilo que era pregado lá no desenvolvimento tecnológico. Todo progresso humano deveria promover a felicidade do homem e o bem social. Só que isso não aconteceu. Promoveu de algumas nações, de alguns povos, e dentro dessas nações também tem uma consequência de miséria, acho que essas são as questões que eu acho que é por isso que é importante estudar esses caras, para a gente tentar nos compreender no presente. Eles falam dos nossos problemas. Dos nossos problemas. Né? Que é um problema, nós estamos dentro do mesmo barco, vamos dizer assim. Sim, quando você estava falando sobre a questão da luz, né, do jogo de câmera, né? Mas isso aí não devemos ver que o cinema, né, a arte, é uma interpretação do artista. Ao que você estava falando, veio um filme que eu vi do Vertov, é um russo, né? Muito interessante o filme, chama O Homem da Câmera. Né? Vocês viram na internet, né? E ele, pela década de 20, né? Ele foi fazer um filme de um homem que usa uma câmera, né? E ele filma, e ao mesmo tempo logo ele se filma com a câmera, né? E o que ele está falando? Eu estou fazendo a interpretação desse mundo. E nas cenas, né, onde ele corta o filme, monta o filme, ele mostra a Rússia, né? E todo esse discurso, talvez do Stalin e outros, ele poderia estar trabalhando uma crítica ou a favor. E ele se presta apenas a mostrar a Rússia, né? E a mostrar um corte, nos recortes desse filme, né? O Vertov. E é fantástico vocês perceberem, porque fica parecendo ele deixa ali você perceber a Rússia, né? E a preocupação dele é mostrar essa câmera. E eu como que ele está filmando, né? Então ele faz cortes de um cotidiano daquele período. Eu acho que um documentário preto e branco, lógico, sem áudio. No áudio que ele tem, ele mostra o dia a dia, a máquina, o lazer, né? A rua, o bonde, os ônibus. E ele soube usar esse momento. Talvez ele não fez uma denúncia e não fez Recortou uma realidade. Não cortou contra o governo e nem fez a favor de governo. Ele mostrou uma realidade que o homem da câmera percebeu. Né? Eu acho que é um filme válido, Jorge, para ser se caso você uma hora se quiser passar cenas dele, que é um filme grande, para expressar bem esse período do cinema que esses caras estavam naquele momento, né? Porque era um cinema artístico, né? Não era um cinema hollywoodiano, que a gente tem que deixar claro aqui no programa, né? Porque se caso a pessoa for querer, a gente vai falar de cinema, todo mundo tem a referência de Hollywood, a gente tem que ver um pouco que Mas tem outros. muitos outros. E logicamente esses autores não estão trabalhando só em Hollywood, principalmente o cinema E tem europeu. detalhe, né? Tem que perceber. Não havia naquela época, né? A televisão, Ainda não eram ela vai chegar em 40 nos Estados Unidos, em 50 no Brasil. É Hitler que faz a primeira transmissão. Foi Hitler que fez. Mesmo Charles Chaplin, Isso. né? Luz da Ribalta, ele trabalha essa questão do ofuscamento. Né?